vai falar sobre a oração e a persistência, que é basicamente um braço, né? mais um braço daquilo que a gente falou sobre semana passada, sobre a oração e o fervor da oração, né? Nós devemos ter a consciência que o nosso Senhor Jesus Cristo declarou que nós devemos orar sempre e nunca esmorecer, né? E onde ele falou isso? Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas, capítulo 18. Do versículo 1 em diante, Lucas 18, 1 em diante, diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então, disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E perceba que o propósito de Jesus Cristo, quando essa parábola, já está declarado logo no início. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, há a ideia aqui, o ensinamento de Jesus Cristo sobre a persistência, o empenho contínuo na oração. Porque a oração persistente é o movimento poderoso da nossa alma até Deus. Pode passar? Veja, essa questão de persistir é a habilidade de persistir, prosseguir e esperar. O desejo constante, a paciência sem descanso e a força da compreensão estão todas embutidas nisso. Não se trata de um incidente ou apresentação, mas da paixão da alma. Não é um desejo meio necessário, mas uma necessidade completa. Então, a ideia de persistir não é uma ideia jogada ao vento, só num desejo vazio, num empenho vazio. Na verdade, é justamente demonstrando onde está a nossa alma, onde está o nosso coração diante daquilo que nós estamos pedindo, a quem nós estamos pedindo, reconhecendo este Deus Todo-Poderoso. Veja, a qualidade de batalhar na oração persistente não se origina do empenho físico ou da força humana. Consiste em uma força forjada por dentro, uma faculdade implantada e surgida pelo Espírito Santo. A nossa dedicação em persistir, em prosseguir, em também esperar no Senhor, não é porque nós somos pacientes, não é porque nós somos dedicados no exercício da oração, não é porque somos habilidosos em insistir com o nosso Deus, mas essa capacidade de constantemente clamar ao Senhor é o resultado da ação do Espírito Santo em nosso coração. Ou seja, aquele que vai persistir, aquele que vai ser paciente na espera, já está recebendo o fruto de Deus, da ação de Deus em seu coração e em sua vida. Pode passar. E essa questão da persistência nada distingue o Filho de Deus de sua forma tão clara e incisiva quanto a oração. Porque só o Filho de Deus ora ao Senhor. Só o regenerado, o transformado pelo sangue de Jesus Cristo, pode se achegar a Deus. Então, uma forma de demonstrar que aquela pessoa de fato é filho de Deus é que ela tem uma vida de oração, é que ela ora ao Senhor.
é a marca e o teste de ser do cristão. Os cristãos são de oração, os mundanos não. Os cristãos clamam a Deus, os mundanos o ignoram e não clamam por seu nome. Há uma distinção bem clara. E aqui há uma questão de oposição, de polos diferentes. Ou a pessoa é de Jesus Cristo, ou a pessoa não é de Jesus Cristo. Não tem um meio termo. Ou a pessoa ora e reconhece essa necessidade do Filho de Deus, ou a pessoa vai ignorar esse mandamento do Senhor. Na verdade, o ímpio, não é que ele não quer orar ao Senhor. O ímpio, ele odeia o Senhor. O ímpio, ele não considera a presença de Deus sobre a sua vida. O ímpio, ele não tem prazer na lei do Senhor, diferente do cristão, que ele ama a Deus. Ele quer se empenhar para demonstrar esse amor que ele tem para com o Senhor. E ele reconhece que se achegar a Deus, derramar sua alma na presença do Senhor, é de fato o que vai acalmar o seu coração. É que vai trazer refrigério ao seu coração. Pode passar. A oração deve ser, então, habitual, mas muito mais do que mero hábito. Trata-se de um dever, mas um dever que se eleva muito acima e vai além das implicações comuns do termo. É a expressão de uma relação com Deus, um anseio por comunhão divina. Então veja, por mais que isso deve se tornar um hábito no nosso coração, não deve ser um hábito como a gente tem o hábito de beber água, né? De ser algo tão automático que a gente nem percebe que bebeu água. Deve ser algo mais profundo que isso. Deve ser um dever, deve ser uma obrigação. Mas não uma obrigação pesada, como por exemplo uma criança que vai para a primeira série de manhãzinha nesse frio quase arrastada pelos pais. Não é essa perspectiva de dever, mas um dever de reconhecer que eu devo fazer isso porque Jesus Cristo já me resgatou do império das trevas e me deu a liberdade e eu posso me aproximar dele. Então, por isso que a oração é uma expressão verdadeira do nosso amor e da nossa adoração a Deus. Também a oração é a única maneira pela qual a alma do homem pode entrar em associação e comunhão com a fonte de todo o espírito e força cristã, onde encontramos descanso para a alma. É na oração ao qual nós vamos nos achegar ao trono da graça. É através da oração ao qual nós receberemos o bálsamo que vai refrescar a nossa alma. A oração com a obstinação e tensão que não relaxa, nem cessa, até que seu apelo seja ouvido e sua causa ganha. Então a oração deve ser com empenho, com dedicação, com obstinação, para que Deus ouça e venha me socorrer. Aquele que tem uma clara visão de Deus e conceitos bíblicos do caráter divino, que aprecia seu privilégio de se aproximar a Deus, de entender sua necessidade intrínseca de tudo o que Deus tem para ele, esse homem será solícito, franco e insistente. Olha que interessante. Até mesmo o exercício da oração vai demonstrar qual é o nível da nossa teologia. A forma pela qual nós olhamos o exercício da oração vai manifestar, vai demonstrar qual é o nível de conhecimento sobre Deus que eu tenho. E por isso que é tão importante nós desenvolvermos o nosso conhecimento teológico. Porque conhecendo a Deus, nós saberemos quem Ele é, nós saberemos qual é o poder dEle, nós saberemos que Ele é um Deus justo, santo e poderoso, que está pronto para socorrer o seu povo. Nós saberemos que Deus é um Deus de aliança e aquilo que Ele promete, Ele não vai deixar de cumprir, porque Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus poderoso, é um Deus o qual nós podemos confiar de fato de verdade. E nós encontramos vários personagens que passaram por esse momento de persistência na oração. Pode passar. Por exemplo, Abraão. Abraão insistiu com Deus para que Sodoma e Gomorra fosse salvo. E ele começou ali fracionando as possibilidades para com Deus. Se tiver 50, se tiver 30, se tiver 20,
Na verdade, só tinha um, que era o seu sobrinho. Nós vemos Jacó, que depois de enganar o seu irmão e seu pai, depois de ter que sair fugido, depois de passar anos e anos trabalhando para adquirir a sua esposa, retornando para a sua terra, para a sua região, ele se encontrou com Deus novamente. E no meio daquele encontro, ele literalmente guerreou, combateu ou se empenhou para receber a bênção do Senhor. Ele insistiu com o Senhor para receber a bênção de Deus. Nós vemos Moisés, que após a primeira ida, ou a primeira vez que ele recebeu as tábuas da lei, ele retorna, vê aquele povo totalmente entregue ao pecado, à prostituição, ele quebra a lei, ele quebra o bezerro de ouro, ele clama para que Deus não extermine aquele povo naquele momento, e depois de algum tempo ele retorna para o Monte Sinai, para receber a segunda tábua da lei e ao mesmo tempo para clamar em favor do povo. E o texto diz lá em Êxodo 34, 28, que ele passou 40 dias, 40 noites, rogando ao Senhor, clamando, buscando a Deus. Nós vemos também Elias, que insistiu em sua oração 7 vezes antes da nuvem aparecer para chover na região, que está em 1 Reis 18, 44. E também o grande exemplo que é o próprio Jesus Cristo. Quantas vezes nós vemos Jesus se afastando do povo, indo para um lugar reservado para orar ao Senhor, para clamar ao Senhor. E além disso, nós encontramos um momento sublime de Jesus Cristo quando ele estava no Getsêmani. E veja que lá no Getsêmani ele fez um pedido para Deus. E interessante que a resposta de Deus à oração dele, que foi uma oração insistente, que ele empenhou por várias vezes, clamando aquilo ali, ele recebeu a resposta de Deus. Então veja a insistência, a persistência desses personagens. Em especial, eu quero focar em um personagem, pode passar, que é da mulher cananeia. Abra sua Bíblia em Mateus 15, 28. Diz assim: Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Este é o momento no qual a mulher cananeia recebe aquilo que ela estava pedindo. Mas se vocês voltarem os seus olhos a partir do versículo 21, vocês vão perceber que inicialmente essa mulher ela não foi favorecida por Deus. Olha só, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então veja que aquela mulher estava se apresentando ao Senhor, reconhecendo que apenas Ele poderia socorrê-la e socorrer a sua filha. Agora perceba qual foi a reação de Jesus Cristo diante desse grito de desespero. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Jesus Cristo nem olhou para aquela mulher. E o que ela fez? Começou a chorar, desistiu, foi embora e ficou se lamentando. O texto diz: E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Na questão, Jesus, ouça essa mulher, para que ela vá embora e nos deixe aqui tranquilos. Qual foi a reação de Jesus Cristo com o pedido daqueles discípulos? Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que ele estava dizendo? Jesus Cristo estava fora da região dos judeus. Ele diz claramente: olha, eu vim para o meu povo, eu não vim para os gentios. Esse era o foco da resposta de Jesus Cristo. Versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela não desistiu, ela persistiu,
ela insistiu, retornou aos pés de Jesus Cristo. Versículo 26. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo: olha, eu não posso dar a você as bênçãos que são para o povo judeu, o povo escolhido. Você é uma gentia. A perspectiva não está sobre o seu povo. E veja a resposta dela, 27. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Deus, Jesus, se cair um pouquinho de misericórdia e graça aqui para fora do povo judeu, eu quero receber. Eu me satisfaço com isso. E diante da atitude dela, versículo 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Veja, meus irmãos, que aquela mulher não se desvia do caminho. Aquela mulher não desiste diante da dificuldade. Aquela mulher persistiu, insistiu, se empenhou para receber o favor de Deus, para que Deus, Jesus Cristo, ouvisse o seu clamor e, como consequência, pudesse socorrê-la. E esse é um grande exemplo para a nossa vida. Pode passar. Então, meus irmãos, nessas parábolas sobre persistência, Nosso Senhor estabelece para nosso conhecimento e encorajamento as sérias dificuldades que permanecem no caminho da oração. Ao mesmo tempo, ensina que a insistência conquista todas as circunstâncias adversas e é vitoriosa sobre todo tipo de obstáculo. Ensina, além disso, que uma resposta à oração é proporcionalmente condicional ao tamanho da fé que acompanha a petição. O exemplo da mulher cananeia é um grande exemplo para a nossa vida, o qual nós devemos, assim como aquela mulher, persistir, insistir com Jesus Cristo. E não uma insistência, apenas uma questão de irritar a Deus. Não. Uma questão de demonstrar a fé que nós temos diante da presença do Senhor. Que nós derramemos o nosso coração, o nosso pedido, o nosso clamor ao Senhor com fé e confiante que Deus, no tempo certo, da forma certa, responderá às nossas orações. E responderá para o seu louvor e para a sua glória. Porque este é o propósito da oração, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado acima de todas as coisas. E em nome dele, amém.